Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro, Visitantes. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Agro do Futuro, dessa vez visitantes. Sim, por quê? Porque quando a gente recebe visitas ilustres de empresas, negócios, pessoas, especialistas que a gente entende que você precisa conhecer um pouquinho da história, dos produtos e dos serviços, a gente traz para essa mesa. Porque aqui no Agro do Futuro, o que a gente faz? A gente seleciona os melhores para te trazer conteúdo interessante, para você parar de rolar o feed com coisa inútil e ocupar a sua mente com coisas, com insights positivos que vão trazer melhoria para a sua vida, para os seus negócios. O Agro do Futuro é uma produção aqui da AgroSelections, nosso hub de negócios e oportunidades aqui na Agrovia Castelo Branco, coração do agro goiano. E hoje a gente está aqui com essa mesa linda, recebendo, vou começar por ele que já não é tão visitante assim, né? Que ele já é de casa, Humberto Moura. Seja bem-vindo, Humberto. Maravilha, fico feliz mais uma vez pelo convite, Gi. É sempre uma satisfação estar com você aqui. A gente sempre traz conversas de rasas para profundas e vamos em frente. Já basta aí de raso, basta pires, né? A gente aqui gosta de conversa, de conteúdo bom, Justamente. História boa. E eu tenho certeza que com ela não vai ser diferente. Então, a nossa convidada especial aqui hoje é a Juliana Souto. A Juliana é diretora de marketing e relacionamento de cliente da Veda Press. Muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada, Humberto, pelo convite. Estou muito feliz e espero que a nossa história da Veda Press conecte com muitas histórias por aí. Então, já vamos começar daí. Olha aí, já deu a deixa já para a primeira. Eu gosto muito aqui no Agro do Futuro, é um podcast que a gente, desde sempre, desde o primeiro momento, a gente traz para frente a seguinte questão: para você saber o seu futuro, planejar o seu futuro, enxergar, visualizar o seu futuro, você precisa saber muito bem onde você está e o que te trouxe até aqui. Então, passado e presente, a gente tem que ter uma consciência sobre isso, né? E honrar, inclusive, as nossas decisões, tudo aquilo que nos antecedeu, para que a gente consiga construir um futuro que seja saudável para a gente e para os nossos negócios. E você vem de uma história assim, não é? Quantos anos tem a Veda Press? A Veda Press hoje tem 22 anos. 22 anos. Isso. E como que ela começou? Vamos voltar, que eu sei que essa história vem de antes de você. Isso, essa história veio há 50... Eu falo que são 59 anos que desde quando meu pai nasceu. Então, meu pai hoje, com 59 anos, ele é o fundador da empresa. Como é o nome dele? Wesley, senhor Wesley. Então, começou quando ele nasceu. Meu pai ficou órfão com 4 anos de idade e ele tem são 6 irmãos. Então, cada um foi para um canto do país, do país. Uns foram para o Rio, Goiás, Minas. E o mais velho, que morava em BH... meu pai é de falar, né? Mineiro, né? Que eu sei que tem um mineiro aqui na mesa. Então, nós também somos mineiros. Meu pai nasceu em Patrocínio, minha mãe é de Estrela do Sul. E eles foram para cada canto. E o meu padrinho, o irmão do meu pai, que era o mais velho na época... eu estou testando o meu copinho aqui. Que eu gostei desse maravilha. Copinho. Pode vedar ele. A gente ganhou presente. Veda Press. Quem quiser um copinho, já coloca nos comentários aí. Isso, a gente entrega. Fazer uma visita pra gente. Deixa eu ver, fechar ele direito. Tá quente aqui, o café. E aí, meu padrinho descobriu onde que estavam alguns irmãos, por conversa, né? Dentro da escola, e foi buscando, pegando cada um. Ele é o mais velho? Ele é o mais velho, tinha 14 anos na época. E aí ele foi descobrindo e foi juntando. Tem uma pessoa ali e tal, uma criança ali. Então ele teve essa sabedoria de querer juntar todo mundo. E aí começa aí. Meu pai começou a trabalhar desde os 7 anos, então, para sobreviver, né? E ele começou a história dele com 7 anos. Quando ele conheceu minha mãe, eles casaram. Meu pai casou com 18 anos. Foi, sabe, minha mãe é uma mulher maravilhosa. E aí eles começaram a crescer juntos. Foi quando eles vieram para Goiânia
Meu irmão veio para cá, ele já tinha uns 7 anos, a minha irmã 5 e eu tinha acabado de nascer. Então, eu já nasci e cresci aqui em Goiânia. E ele fundou um grupo e viu a necessidade de a oficina que ele tinha ter peças para atender essa oficina. Então, ele fundou a Veda Press. E aí começa a história da Veda Press. A Veda Press começa como uma oficina. Ela começou como uma oficina com o nome de Via Hidráulica. Nós éramos o grupo Via Hidráulica. Atendia que setor? Me dá uma ideia assim, do que fazia no início. Nós atendíamos a linha amarela e mobil, industrial. E aí, quando veio a pandemia, já vou pular para a pandemia, quando veio a pandemia, nós vimos a necessidade de atender o agro. Então, foi só na pandemia, 2020? Que a gente viu a necessidade do agro. Foi quando a Veda Press apareceu mais, assim. Que deu esse salto, assim, para dentro do agro, assim, com força, né? Exatamente. Aí, então, estamos aqui, conhecidas pelo agro, por conta disso, da pandemia. E a Veda Press, hoje ela atende só Goiás? Conta um pouquinho do momento atual da Veda Press. A Veda Press hoje atende norte a sul do país. O nosso foco ele é no consumidor final, mas nós também atendemos revenda. O sul do país é mais revenda, mas tudo para cá é mais serviços também. Consumidor final, nós prestamos serviços e nós temos os nossos consultores externos que fazem essa ligação aí para dentro do país, centro-oeste, norte. Então, eles estão ali levando, né, a Veda Press. E a internet. A internet hoje também já atinge muito mais lugares. Bendita internet, né? Bendita internet, muito bom. Quebrando todas as barreiras geográficas aí, levando a gente para o mundo. Mas, assim, o convite para a gente conhecer a história da Veda Press, ele me chamou muito a atenção, porque o seu Wesley é um cara novo. Quantos anos o seu Wesley está? Então, 59. 59. E olha que bacana. O seu Wesley fez todo um negócio acontecer. E hoje, onde está o seu Wesley hoje? Hoje, o seu Wesley está em casa. Olha só que bênção, né? Essas horas ele está hoje está em casa. Curtindo a casa, a esposa, a vida. Sim. E quem está à frente da Veda Press? Hoje, na frente da Veda Press, estamos eu, meu irmão e minha irmã. O Júnior, o Wesley Júnior, ele é o CEO, diretor comercial. A minha irmã, Tatiana, ela é diretora financeira. E eu estou na frente do marketing e do comercial de relacionamento com as pessoas. Quantas pessoas trabalham na Veda Press hoje? 48 pessoas. Olha isso. Colaboram com o crescimento da Veda Press. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção quando conversando com o Beto sobre a Veda Press, porque a gente no agro o agro tem alguns desafios. Não são poucos os desafios do agro, né? A gente fala que quem trabalha com agro tem uma paixão e uma resiliência que é fora do comum, né? Mas um dos grandes desafios do agro é fazer a sucessão. Porque você constrói pequenos impérios, vamos pensar assim, alguns são grandes, né? Não são nem pequenos, não. E para quem vai dar continuidade nisso que está sendo colocado? Como que fica? Né? Será que os filhos, né, querem realmente suceder? E é uma preocupação do patriarca constantemente se os filhos querem suceder, se os filhos estão prontos para suceder. E a gente vê a sucessão acontecendo muito tardiamente, ou de sopetão, assim. Morreu e tem que suceder. Precisa, né? Então, é muito difícil a gente ver o que está acontecendo, o que aconteceu com a Veda Press, que é tão jovem, né, o proprietário, fundador do negócio, construir um negócio de resultado valioso e que entende que, assim, olha, meus filhos estão bem preparados para isso, eu acho que eu vou só me afastar um pouquinho e ficar só aqui num conselho, venham tomar um café, ver se está tudo certo, se os meninos estão dando conta do recado. Nosso mentor. Porque é mais ou menos isso que hoje ele faz, não é? Ele acompanha, mas ele passou o bastão mesmo. Passou.
as decisões hoje são de vocês e ele fica ali na mentoria. Isso mesmo. Hoje nós 3 tomamos as decisões. Quanto tempo faz já, Ju, que vocês assumiram à frente do negócio? Assumimos mesmo 3 anos. E foi... Que ele falou, chega. Mas o Júnior já acompanhou desde sempre. Me conta um pouquinho disso, porque eu quero bater nessa tecla contigo, porque a questão da sucessão é realmente um calcanhar de Aquiles no agro, e eu acho que a história de vocês pode ser inspiradora para muitos. E olha que a gente Sim. fala aqui muito de sucessão no campo. E a gente vai ter uma oportunidade hoje muito interessante de mostrar uma sucessão do agro na cidade. Sim, sim. O agro, ele é muito mais do que o dentro da porteira, né, Humberto? Justamente. Muito mais. Então, assim, e olha o potencial. Você estava me falando ali no backstage, depois a gente volta para você contar essa história, mas só para eu pegar esse dado, porque é importante o usuário... de rede social, o usuário que está ali acompanhando a vida dele no digital, e é que às vezes ele não tem noção de quanto é forte o agro. A gente tem muita gente que acompanha os nossos canais que são do agro, e tem outras pessoas que querem entrar. De vez em quando a gente recebe contato assim, de como que eu faço para entrar no agro? E vocês fizeram essa entrada no agro e já fizeram uma entrada muito forte no agro. Né? Entraram na pandemia, então tem 4 indo para 5 anos agora. E hoje, como que foi o crescimento no agro dentro da Veda Press? Vou voltar lá na história da sucessão, porque eu acredito que meu pai tenha plantado isso ótimo. desde sempre, né? Ele foi muito sábio com relação a isso. Assim que eles abriram a empresa, meu irmão estava dentro. Então, desde os 14 anos, meu irmão está dentro da empresa. Ele passou por todos os processos. Então, isso é uma grandiosidade. Uma pessoa que tenha passado por todos os processos dentro de uma empresa. Ele lavou o banheiro, ele lavou o chão, ele aprendeu a mexer com os anéis, reparos, tudo dentro da empresa. E assim ele foi crescendo. Então, isso é poderoso? Muito. Hoje, o meu irmão, ele sabe muito, ele entende muito do nosso negócio. Ele é bem respeitado aqui dentro do meio também, e da hidráulica, né? Então, como ele entende os processos, como ele está lá atendendo o cliente, vendo a dor do cliente, e ele chamou a gente para dentro, falou, vamos lá que meu pai tá querendo sair já, e nós vamos tomar isso daí à frente. Então, quando veio a pandemia, nós sentamos e vimos a necessidade. Falou, cara, fechou tudo. Fecharam as portas, o que nós vamos fazer? Comércio não é prioridade, isso. Então fecha tudo. E aí, nosso sustento é todo da Veda Press. Estamos nós 3, nossos irmãos, meus irmãos e meus pais. Então, inclusive, meu marido também trabalha lá dentro. Então, nós falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Foi quando a gente sentou, vamos para o agro. O agro está crescendo. Então, e o agro não para nunca. Não para, o agro não para. Então, nós vimos essa necessidade e aí a gente foi atender o produtor. Foi quando a Veda Press deu esse boom dentro do agro, graças a Deus. E hoje representa quanto dentro do negócio de vocês? Você pode abrir número, não sei. Se não puder, tudo bem. Vai mais... Ali, assim, um montão Você vê assim. que o olhinho dela chega a brilhar quando ela lembra de tudo isso. 70%, mais de 70%. Olha isso. O agro. E isso a gente está falando de agricultores, pecuaristas que estão lá nas suas operações e buscam essas peças e esses serviços com vocês. Isso mesmo. A gente vende as peças pro agro, a gente também faz revenda, né? Mas o nosso foco é no consumidor final. Então, a gente atende o fazendeiro, o produtor, a gente atende também grandes grupos. Então, hoje, graças a Deus, o agro tem sido muito bom pra gente. Então, se a gente come uma carne ou bebe um leite saudável, alguma coisa a Veda Press contribuiu Com lá certeza, na base, exatamente. com serviço, com uma peça de qualidade, com serviço íntegro lá para manter a operação rodando. Isso, deixando a colheitadeira lá rodando direitinho para colher o soro, para colher tudo. Tá vendo que maravilha? O agro tá em tudo, gente. Tá, e aí sim. a gente vai encontrando, né, as empresas correlacionadas aqui. O setor é muito rico, né? E muito complexo. Então, tem espaço para muita gente operar ainda dentro dele, né? Sim.
E essa mudança foi, vocês passaram a entrar no agro, e nesse momento vocês já estavam à frente do negócio? Nós já estávamos, mas aí depois a gente falou, vamos aumentar isso, vamos jogar na internet, vamos de fato para a internet, vamos fazer uma reforma na empresa, porque a gente viu que esse tempo parado a gente precisava, quando o cliente viesse para a Vedapress, a gente precisava receber ele bem. Então, a gente fez toda uma reestruturação física mesmo da empresa, da Vedapress. Hoje, quem chega lá fala, nossa, elogia, fala, que bom, o banheiro é tipo da minha casa, é legal, dá para circular aqui tranquilamente, é gostoso, entra, tem um cheirinho que eu coloquei um marketing olfativo. Olha aí, todo cuidado. Sim, né? pro cliente chegar lá e falar, nossa, Gi, acho que eu vou ficar mais um pouquinho pra ela aqui. Por que ela tem esse olhar, de onde vem esse olhar tão fino para cuidar do ambiente. Pronto. Faz essa pergunta para ela. Não, quero, já vai tá conectar feita. um negocinho que a gente fala muito aqui sobre propósito. De onde vem? Então conta pra gente. Eu conto. Então, quando eu era mais nova, eu comecei a fazer uma faculdade e falei, não, né, essa faculdade não é para mim. E aí, mexendo ali na internet, eu encontrei um curso de fotografia. E eu encontrei também uma faculdade de fotografia. Eu falei, eu vou fazer essa faculdade. Então, eu sou formada em fotografia. Olha lá, tá vendo? E aí vem o meu olhar para... Eu gosto muito, eu sou muito visual. Então... Tudo se conecta, né? Tá vendo? Tudo se conecta, não tem Onde nada... ela imaginava lá atrás que ela ia estudar algo que estava, né, com aquele feeling do propósito, e hoje poder viver o propósito de uma forma diferente, Sim. mas podendo realmente colocar em prática aquele olhar fino dentro do negócio da família. É isso. Então, porque aí você realmente entrou e com esse olhar, porque a fotografia, ela é óbvio que eu sempre falo que não é a ferramenta, é a pessoa. Porque ter uma câmera incrível na mão não quer dizer que vai sair uma boa foto. Ajuda, mas não resolve. Sim. Tem que ter. E o fotógrafo, ele tem um olhar. Eu faço foto, mas eu não sou fotógrafa. Eu sei que eu estou no limite do que um usuário comum consegue fazer. Eu não tenho o olhar de fotografia. Eu tenho um bom senso de estética. Então, por conta de trabalhar tanto tempo com comunicação e marketing, publicidade, a gente vai desenvolvendo. Sim. Mas eu não tenho o olhar de fotógrafo, da sensibilidade do olhar do fotógrafo. E aí isso está dentro de ti, né? Está na sua essência. Sim. E aí, quando eu vi a Vedapress mais quadrada, eu falei, gente, mas isso aqui não é uma coisa aconchegante. Preciso melhorar aqui alguns aspectos. Aí eu já fui pensando em cores. Eu coloquei 2 vitrines, a gente tinha 2 vitrines, eu arrumei as vitrines, eu organizo as vitrines de modo com a sazonalidade do agro. Então, você vai lá, tem uma colheitadeirazinha com as peças que a colheitadeira precisa. Uhum. Então, é muito bonito. Hoje você chega lá, você fica tranquilo. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, nós vamos colocar uma coisa mais bonita aqui. E foi um dos grandes feitos. Meu grande feito dentro da Vedapress, consegui reformar. Meu pai, eu falei, pai, a gente precisa reformar isso. E ele, vamos reformar só. Eu falei, tá bom, já chamei um arquiteto. Falei, vamos colocar a nossa cara aqui, vamos organizar isso daqui. Porque o que o meu pai deixou foi o melhor que ele fez. E realmente ele fez muito bem. E aí, quando a gente entrou, eu falei, vamos colocar mais a nossa cara, porque agora nós estamos à frente. Então, foi o que nós fizemos. Mas tudo isso importa, né? E faz uma grande diferença. Tem várias camadas aqui que a gente precisa conversar sobre. Mas, assim, primeira coisa, que é muito... Ainda batendo na questão da sucessão, olha como é importante quando você vê uma pessoa que realmente se prepara e abre espaço para que os sucessores tomem posse e faça uma boa sucessão, que preparou os filhos para encarar esse desafio também. Meu pai fez. Mas e que bacana que é ver gerações tão diferentes interagindo tão bem, sem uma anular o conhecimento e os saberes da outra. Sim. Né? E isso é muito legal, que ele falou assim, não, eu fiz isso aqui, tá bem feito para vocês, agora ele está por perto, mentorando, apoiando, mas
façam do jeito que vocês entendem que é o melhor e vocês estão podendo usufruir disso também e colocar a marca de vocês. Isso, é muito isso hoje. Nós três. É até engraçado porque quando a gente está junto, todo mundo vê a diferença que nós, um do outro, assim. Porque nós somos muito diferentes. E eu acho que isso também é muito bacana na sucessão. A gente está no mesmo propósito. Meu pai construiu tudo. Só que aí tudo complementa. E cada um está usando do seu potencial. Exatamente. Então, nós três... E não é fácil. Empresa de sucessão não é fácil. Por conta das nossas diferenças mesmo, quando a gente está com dificuldade, um chama o outro, vamos conversar aqui. A gente também contratou uma empresa de RH para dar uma ajudada com relação a isso, porque como a gente cresceu dentro da empresa e hoje a gente departamentalizou muita coisa, a gente viu a necessidade de ter um RH para ajustar essas coisas também, porque o júnior ficava muito sobrecarregado com tudo. Ajudar na criação de processos, organização isso, mesmo. Processos. Compliance, né, que o povo fala, Isso. criar o compliance da empresa. Vamos organizar isso daqui, porque para não ficar muito sobrecarregado, porque realmente o júnior ele ficava sobrecarregado. E aí tirava o foco que é o cliente. Tirava o foco que é o cliente, que a gente diz, por conta de processos dentro da empresa. Tá ali, às vezes, atendendo as demandas ali operacionais. Exatamente. E não conseguia dar tanta atenção para o cliente. Foi quando a gente sentou e falou, vamos contratar uma empresa de RH, então, para a gente ajudar a gente a organizar as coisas de dentro da empresa. E foi o que a gente fez. E ela ajuda muito a gente, nós três, porque nós somos diferentes, não tem jeito. E ajeita, conversa, ajeita um negócio que está bagunçado ali. Mas o bom é que meu pai está sempre mentorando a gente, que o meu pai tem um perfil muito diferente. Eu sou a caçula, eu sou mais expansiva, eu gosto mais de conversar, eu sou muito brincalhona. Minha irmã ela é mais séria, no financeiro ela é mais séria. E o meu irmão... Faz todo sentido, inclusive. O irmão dela é o CEO. Aí já imagina como é o funcionamento do CEO. Isso. Sucessor CEO. Aceleradíssimo. Tem gente que chega lá e fala... Executor, total, dominante, muito. Mas faz o negócio acontecer. Muito. O Júnior, ele teve muita expertise mesmo com o nosso negócio. Ele falou, não, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando. Então, é muito bom, assim. Eu falo para ele me ensina muito. A gente aprende muito com ele. Porque ele sabe de tudo, de todos os processos. Então, e aí a gente fez isso. Ele falou, então você fica com essa parte aqui, Tati fica aqui dentro que eu tô indo para fora e a gente se organiza. E tem dado certo. Meu pai um perfil, ele outro. Eu sou a mais brincalhona e a Tati mais séria. Então, a gente se equilibra ali. Tá tudo certo. E é assim que tem que ser uma empresa mesmo, onde cada um usa do seu potencial, isso, né? Então, não é porque é família que está lá, porque é filho. Não, está fazendo jus àquele cargo. Isso é uma coisa que é importante a gente falar também, que às vezes tem um preconceito que fala assim, herdou a empresa. Cara, herdar uma empresa e fazer ela funcionar, melhorá-la e crescer... São coisas muito diferentes. E assim... Porque tem muita gente aí que herda e acaba com o negócio. Então, não é sobre herdar. É por isso que a gente fala que é sucessão. E realmente são sucessores fazendo cada um dentro do seu perfil. Encontrando onde pode ser produtivo dentro daquele negócio, né? Sobre a gente achar esse perfil, eu vi a necessidade, porque eu acho importante falar, porque como eu cresci dentro da empresa... Tem colaboradores nossos que têm mais de 30 anos. Então, me viram criança. Então, eu acho importante falar que teve uma hora que eu senti a necessidade de mudar o meu comportamento lá dentro. Porque como eu sou brincalhona, sou mais expansiva, pode ser que eu não passava a postura que eu queria por conta desse conhecimento de criança, de estar ali brincando. Então, eu vi a necessidade de mudar a minha postura também lá dentro. E foi bem desafiador para mim. Porque eu ainda continuo a Juliana brincalhona, mas eu tive que mudar para me portar com os vendedores, porque eu também estou à frente ali, né, das vendas, com os vendedores. E é difícil, é complicado. Mas a gente conseguiu. Mas faz parte da maturidade também, da maturidade, né? A gente vai amadurecendo e a gente também...
Esses dias eu tive uma conversa com um amigo que eu falei, às vezes a gente, quando jovem, cria personagens e a gente assume que eu sou assim e tal, e depois a gente vai amadurecendo que a gente precisa deixar aquela roupa lá na gaveta, sabe? Não, essa daqui eu não vou usar mais. É isso. Não me cabe mais, né? Eu agora sou uma outra pessoa. E como profissional, mas ainda, você está dando outros saltos, entendendo que nesse salto agora, para esse momento aqui, eu preciso de outras habilidades, a minha fala tem que ser diferente. Exatamente. Minha postura com eles vai ter que mudar um pouquinho. Não deixa de ser a Juliana Brincalhona, né? Mas, olha, aqui a conversa vai ter que ser outra, né? Isso daí é. Vamos falar de metas aí. Não dá para, né? Ele já... já vem as metas. Mas é isso. E a outra camada que eu queria trazer é que, olha que legal, você pega uma empresa já tradicional no setor, entrando em outros mercados, junto com a vinda de vocês, né? Entrando em outros mercados e entendendo que precisava dar outros saltos na forma como ela se comunica com o mercado. Então, vocês fizeram uma repaginada dentro da empresa que mudou a experiência do cliente de vocês quando chega na empresa, mas você mexeu em mais coisas, né? A gente recebeu aqui um kit maravilhoso, todo bonitinho. Eu duvido que isso aqui tem 22 anos. Isso aqui veio junto com essa mudança. Vocês mudaram mais coisas, então, com a sua entrada no marketing, trouxe um respiro diferente para o negócio também, não foi? Sim. Nós focamos no marketing. Nós fazemos muito marketing offline também, que a gente já havia falado, marketing offline, e viemos para o digital. Então, e com experiências do cliente também, né? Como que o cliente gostaria de ser atendido, o pós-venda também. A gente está sempre cuidando a gente sempre tem esse cuidado com o cliente. Então, eu vim com um monte de ideias, eu despejei as ideias, assim, o Júnior e a Tati abriram os olhos, falaram, meu Deus, calma, Ju. Falei, gente, mas é isso. Aí quando entra os três, fala, não, isso não dá, isso dá, vamos com calma que vai dar certo. Vamos por partes? Por partes, isso. Então, eu trouxe mais essa criatividade mesmo, com novas coisas, produtos, jeito de entregar um produto. Eu entrei com toda essa criatividade. E tem funcionado, né? Com certeza. Tem funcionado. E essa renovação, isso também é uma coisa que nos preocupa aqui no agro, porque a gente vê empresas aí que têm 30, 40, 50 anos de mercado. E aqui na Agrovia, né, Humberto, que a gente está participando da Associação da Agrovia Castelo Branco, tem empresas que estão aqui, assim, desde sempre, né? E aí você vê que agora, com essa mudança, esse momento que a gente vive, e no agro não é diferente, a gente tem que estar atento à necessidade desse cliente. Como que é essa experiência com esse cliente? Como que eu vou abrir novos canais para conversar com esse cliente? Será que eu já estou atendendo bem no WhatsApp do jeito que eu preciso, porque o cliente quer falar no WhatsApp? Será que eu estou atendendo bem no WhatsApp? Será que a minha marca digitalmente está funcionando? Eu tenho uma empresa que realmente está se rejuvenescendo? Porque a gente quer construir empresas que perdurem, que passem aí pelos próximos anos, que venham as outras crises, porque crise sempre vai ter, né? Não tem a última, é a do momento, né? Mas a gente sai de uma crise e entra em outra, sempre pensando em mundo, né? E que a gente consiga passar pelas crises saindo melhores, como é o caso da Vedapress, que saiu melhor de uma pandemia. E aí essa renovação exige esse fôlego. Isso. E às vezes o proprietário que fundou o negócio há 40 anos, ele fala assim, cara, não sei se eu tenho esse fôlego. Então é a hora que a gente realmente buscar essa energia, né? No caso do seu pai, ele tinha 3 filhos poderosíssimos. E aí a gente já veio com a modernidade, já modernizou, a gente usa de ferramentas, né? A gente tem ferramentas para ajudar a gente. A gente também viu a oportunidade em feiras. Então, a gente participa de algumas feiras já. E é muito bacana nosso reconhecimento, o reconhecimento da Vedapress no local. Nós vamos participar de uma feira que é muito importante para a gente, agora em setembro, em Luiz Eduardo Magalhães,
gostaria até de fazer o convite É aqui. Isso, por favor, faça. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, dia 14 de setembro, para participar da Feira do Comprador. O Edmundo, que é o fundador, um abraço, Edmundo, ele vai ver esse vídeo. Ele teve a expertise de juntar os compradores, ele viu a necessidade, como ele andava ali na região da Bahia, ele viu a necessidade de juntar esse pessoal, porque às vezes faltava uma peça ali que a fazenda não tinha. E aí ele foi na internet procurar. E aí foi assim que ele encontrou a gente também, na internet. Então, hoje a gente está lá na Bahia, muito forte, a gente atende alguns grandes grupos da Bahia. E isso é muito bacana. Nós vamos para lá, então o convite está feito. Vão lá conhecer o stand da Veda Press. A gente vai levar um portfólio, que a gente abriu uma bandeira agora, uma nova representação. Então, tem peças novas para atender o seu maquinário, a sua indústria. E quem quiser, lá só entra convidado, porque estão só os compradores das fazendas. É público bem específico. É fechado. Então, a gente paga para estar lá e o comprador também. Então, quem quiser, pode me chamar lá no Instagram da Veda Press, que a gente vai dar alguns convites para vocês. O @ da Veda Press Peças, vai estar aí. Isso, já deixa, a gente já coloca aqui também. E aí pode me chamar lá que eu envio um convite para vocês. E a gente achou muito importante essas participações em feiras. Nós conseguimos entrar na Tecnoshow, que era um dos desejos do meu coração. A gente conseguia entrar na Tecnoshow. Fui lá 3 anos, ia lá na secretaria e falava com a Mariluz. Mariluz, por favor, a gente precisa de um espaço. E ela não estou conseguindo, a gente está abrindo para... Porque é muito grande. E tem lista de espera, né? Eu fiquei nessa lista de espera. Mas aí, esse ano, nós conseguimos... Ano passado, né? Esse ano, nós conseguimos entrar na Tecnoshow, que foi um grande marco, assim, que eu acredito, porque nós somos muito reconhecidos na Bahia, no Tocantins. Então, quando precisa de alguma peça, fala, Veda Press tem, então... E aqui em Goiás, a gente atendia mais o consumidor final e a gente não conseguia atender, né? Nossos colaboradores não conseguiam atender, então... Eu tentei por 3 anos, consegui entrar na Tecnoshow e a gente está lá, mostrando a nossa marca, mostrando que a gente consegue atender o consumidor final, entregando um bom produto e um bom serviço. E foi incrível para mim, assim, participar da Tecnoshow. Que bom. A Tecnoshow, ela é uma feira, assim, quem não teve oportunidade de ir, eu falo sempre, tem que visitar. Muito boa. Porque só você estando lá para saber o tamanho daquele evento, né, e a quantidade de empresas. Você passa um dia lá, se você fizer um dia só, você não vai visitar não consegue. Quase nada, mas assim, se você for entrar nos estandes mesmo para conhecer os serviços e as empresas, você precisa de uns 3 dias e olhe lá. Talvez a feira inteira você ainda não dê conta. Todos os dias de feira. Mas é uma imersão que você faz, você acelera. Isso. Eu falo que você acelera. Porque você faz uma imersão ali dentro e você volta de lá com conhecimento, assim, que você faz uma aceleração de conhecimento que você levaria talvez o ano inteiro para ver, né? O tanto que é legal, né? A Juliana estava falando que quando entrou no agro, durante o período ali da pandemia, muitas portas se abriram, muitas conexões aconteceram, né? A Veda Press, ela está sediada aqui, você falou também da Agrovia. Sim. A Veda Press, ela está sediada num lugar muito estratégico dentro aqui da Agrovia Castelo Branco. E já apresentamos para ela se associar na Associação Agrovia Castelo Branco para entender todo esse movimento. E a empresa que eu trabalhei durante alguns anos no agronegócio é bem frente à Veda Press. E eu convivi no escritório, na sede administrativa durante o tempo e tinha muita curiosidade de conhecer a empresa e de entrar. Só. Porque a fachada da empresa e a porta é toda blindada com vidro escuro. Então a gente não vê o que acontece lá dentro da empresa. E eu sempre parei o carro ali, parava e ficava olhando. E acabou que nunca entrei. Aí num belo de um evento de marketing ano passado aqui em Goiânia, numa das minhas palestras lá, a Juliana estava presente no evento, mas a gente não conversou lá, não se conheceu nem nada. Passa-se o tempo também, né? Eu construo uma comunidade, né, da elite do agro, onde conecta, né, empresários, representantes, vendedores, empresas do agronegócio.
E a Juliana está lá, mas nós somos 220 membros na comunidade. Eu conheço boa parte e outros não conheço. E vai entregando conteúdo, vai deixando uma mensagem. De repente, ela me manda uma mensagem. Humberto, eu quero conhecer um pouco desse projeto que você faz com vendedores, falando em conversar melhor com o cliente pelo WhatsApp. Aí eu falei, bom, você percebeu que você me achou no WhatsApp? Que funciona. Então quer dizer que eu tenho feito um trabalho interessante de comunicação pelo WhatsApp. Enfim, visitei a empresa, realmente realizei ali aquela curiosidade. E realmente tinha a hora certa, né, Humberto? E a demanda justamente é essa. Como conectar melhor com o cliente pelas ferramentas digitais atuais. E a gente fez uma bela de uma conversa lá, onde ela foi contando algumas histórias. Eu falei, você tem que levar isso para o mercado. Sim. Não mais somente mostrar o produto, mostrar a peça, mas contar essa história. Uhum. Foi quando ela me apresentou o vídeo institucional, eu saí de lá emocionado. Falei, eu quero conhecer seu pai, quero conhecer seu irmão, quero conhecer sua irmã. E aí a gente foi conectando e conhecendo. Então, o agronegócio, ele te dá esse benefício. As pessoas do agro, elas olham para o negócio como uma rede de conexão. Sim. Então, acredito que o sucesso de vocês no agronegócio, claro que vem de uma base histórica que vocês construíram, e vocês internamente são uma rede familiar cuidando de um negócio. Sim. E o agro está conectado nesse mesmo momento. Então, acredito que muitos clientes de vocês estão passando também pelo mesmo momento que vocês estão passando. Acredito que isso deve ter dado uma conexão muito forte, né? Do cliente final com a história da Vedapress. E agora a gente tem que levar isso para o mercado, né? E a sua missão é essa. Levar essa história para o mercado. Isso. Estamos aqui. Obrigada. É tão interessante que eu vou contar uma história aqui. Conte-nos. Sobre isso. Realmente a gente vira uma família. A gente trata todo mundo ali da Vedapress, os colaboradores, como uma família mesmo. E essa conexão, esse atendimento me fez ganhar uma vaca. Como assim? Tá vendo aí, ó. Quer cliente da Vedapress, como funciona aí, ó. É desse jeito. É o seguinte, a gente estava lá, a gente sempre abre a porta, né, para os nossos clientes, para conhecer tudo, conhece tudo. Vai em cima, vai na nossa sala, vai no estoque, vai na nossa oficina, e aí ele se conectou muito com a gente. Inclusive... Como se estivesse fazendo visita em casa mesmo. Eles vão, a gente conversa. É tudo seu, pode ir, né? Isso. Se chegar lá na empresa 6 horas na sexta-feira, a gente ainda dá uma cervejinha. Boa, porque boa. acabou o expediente, acabou a semana. Então, ele chegou lá, né, numa sexta-feira, porque ele é do Tocantins. Daí ele chegou lá na sexta-feira, cansado. Eu já vi que eu estava cansado já, né? Eu fui conversar com ele e tal. A gente ofereceu uma cerveja para ele. E aí ele falou assim, eu vou te dar uma vaca. Você vai visitar Só falta você para ir visitar. Vai lá visitar a nossa fazenda e tal. E tem uma vaca lá te esperando, porque vai engordar. E no dia que você for lá, eu vou matar ela e nós vamos fazer churrasco dessa vaca. Eu falei, meu Deus, eu nunca ganhei uma vaca, né? Que legal, tá bom. E assim foi passando, né? Foi passando o tempo e ele me ligava, mandava mensagem, falava, Ju, sua vaca tá engordando, que dia que você vai vir e tal. E aí não deu por conta das feiras que a gente estava indo. Há uns dias atrás ele me liga, fala assim, olha, você não veio e aconteceu uma coisa com sua vaca. Ela deu bezerro. Meu Deus! Eu falei, olha só que investimento maravilhoso. Eu já quero saber onde é essa fazenda, que se você não for lá, eu vou. Eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir lá comer as vaquinhas, né? Não, vamos fazer um dia de campo Vedapress nessa fazenda. Vamos. Já tem a vaca, já tem o churrasco, Isso. Já tem aqui o estúdio para gravar, para a equipe de produção. Vocês estão convidados para ir. E precisa de bastante gente para ver. Já vamos fazer esse dia de campo. É carne. Nossa, gente. Olha que maravilha. As histórias se conectam, assim, o nosso grupo ali é pertencente, vai conversar e conhece não sei quem que é amigo de não sei... Toda vez que a gente senta na mesa, é história. Então, é por isso que eu tô aqui, né? Vamos contar a história. Mas, Ju, vou te dar um dado, tá? A gente tem algumas pesquisas que mostram que o que mais importa para o cliente é como ele é tratado.
Então, assim, preço, quando a pesquisa foi feita falando assim, tipo, o que te leva a deixar de comprar com uma empresa que você compra? 11% falou que é preço. 11%. 67% apontaram mau atendimento. Então, 67% dos clientes deixam de comprar com uma empresa que eles já são clientes há tempos por mau atendimento. E aí o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma empresa onde o relacionamento é priorizado, e relacionamento, a gente às vezes tem que entender algumas coisas. A gente às vezes diminui a capacidade daquela palavra, né? Relacionamento, a gente já pensa relacionamento amoroso. Não. Relacionamento, todas as trocas são relacionais. Pessoas trocam o tempo todo, né? Conversa. Então, se você entra no Uber e a corrida leva 5 minutos, você tem uma relação comercial acontecendo nesse momento, né? E pode ser uma relação de interação, ou você vai ficar quietinho só e ver comercial. Mas é uma relação. Todas as relações, elas são importantes. Às vezes a gente tenta colocar para a equipe que ela precisa tratar bem o cliente. Você precisa tratar bem o cliente é prioridade. Só que no dia a dia daquela empresa, esse colaborador é maltratado pelo líder, pelo gestor, ele não é bem atendido dentro da empresa. Esquece, ele não vai tratar bem o cliente. As relações com o cliente são reflexo das relações que vocês têm com os colaboradores. Tem certeza disso? Sim. Quando você me fala que tem funcionário de 32 anos em casa, e não é um só, tem aí vários que estão há décadas com vocês, isso significa muito. Então, e é uma coisa que também é outro ponto que a gente tem falado muito dentro do agro, que é realmente valorizar os colaboradores e valorizar todo mundo que está envolvido, fornecedores, clientes. Sim. Quando a gente entende que a nossa empresa começa antes da gente e termina muito depois, né, a gente consegue transbordar essa relação para todos os aspectos. Então, é muito, muito prazeroso conhecer uma história assim, que realmente é de sucesso. De sucesso. E sucesso nem está nos milhões que fatura, porque não é sobre isso. Não é sobre. É muito Nunca mais foi do que sobre isso. É muito mais do que isso, né? Quando eu vou visitar as empresas, eu costumo chegar de 15 a 30 minutos antes do horário combinado com o empresário. E lá não foi diferente também quando eu fui visitá-los. Eu cheguei, né, como um cliente e fui conversar com a equipe comercial como se eu fosse um cliente. E ali para a gente poder conhecer realmente a voz que é falada ao mercado. Então a gente vai entendendo justamente isso que você falou. O que o vendedor fala para o cliente, ou a forma que ele trata o cliente, reflete quase que 999% da forma que ele é tratado, que ele é treinado, que ele é capacitado. Então essa primeira voz, que é a voz do vendedor, do atendente ao cliente, transmite quase que 100% da forma que a empresa enxerga esse colaborador. E lá, assim, eles me deram uma microaula de como olha para um CRM, de como olha para o cliente que chega pelas vias digitais. E eu fui perguntando, até que uma um pouco mais, assim, mais comunicativa, perguntou: você é um cliente ou você veio falar com alguém aqui? Falei: a Juliana já tá me vendo lá de cima já. Deixa ele fazer o trabalho dele. Ele veio aqui para me ajudar com isso, então. Então, é esse filtro, né? O vendedor é a voz da empresa lá na ponta. Isso. Então, quando a gente olha para uma pesquisa que fala que mais de 60% das razões de uma empresa perder clientes é o atendimento, temos que olhar para essa pessoa, né? Mas essa construção, ela tem que vir de cima mesmo. Tem então, que vir. Tem que culturalmente. Estar na cultura da empresa. Isso, está. E sobre o atendimento, até no digital, a gente tem ferramenta que faz essa medição, né? Sim. Então, nós não estamos mal. Mas quando acontece uma nota baixa, eu que estou ali na frente e eu procuro saber o que aconteceu. Porque não pode, né? A gente não pode deixar o cliente insatisfeito. São poucos casos, mas sempre tem, né? Graças a Deus, lá na Vedapress,
A nossa nota tá legal. Você deu uma olhada lá também, Foi uma né? das segundas coisas que eu vi. Então, nós estamos no caminho certo. Eu acredito que a gente tá no caminho certo. Agora, olha, né, Gi e Juliana, quando a gente entende que o colaborador ele está bem capacitado e treinado, você vai aumentando o nível de exigência com ele. Sim. Mas, primeiro, vamos dar um passo atrás. Quem está por trás dessa capacitação, desse olhar? Tem uma pessoa que olha. E essa pessoa também, se ela não buscar se desenvolver, tanto em autoconhecimento, para que ela puder realmente olhar para aquele liderado com uma autoliderança organizada, ela não vai conseguir realizar um bom trabalho. Exato. Eu quero trazer uma outra camada, por favor, também para a nossa conversa, que... Muitas. Aqui a gente está falando da Juliana Souto, né? E ela me contou algumas histórias e nas redes sociais dela a gente vê um movimento muito interessante que conecta muito com a rede social da Veda Press, que são movimentos pessoais que levam toda essa cultura para as pessoas. Então, quando a gente vê até as mesmas palavras sendo utilizadas pelo vendedor, pelo irmão, pelo pai, pela irmã e por ela, que quando eu vou fazer um diagnóstico empresarial, eu acabo também fazendo uma leitura de como que as pessoas se comunicam para a gente poder levar isso também para o colaborador. E fazendo essa análise, né, eu vi que a Juliana ela presta um trabalho social muito interessante com grupos femininos. Isso. Com grupos femininos. E a gente vê muito isso, não só no agronegócio, né? Os movimentos das mulheres, não só no agro, mas também na sociedade em geral, contribuindo com o autoconhecimento das pessoas. Queria que você contasse um pouquinho disso também. É bacana você ter me feito esse comentário. Hoje, assim, eu posso falar com propriedade que a minha segurança, ela vem da minha fé. Há algum tempo atrás eu venho buscando isso e é um dos valores da Veda Press, a fé. A minha mãe tem esse papel lá atrás. Se a Veda Press hoje está como está, foi o joelho no chão da minha mãe que ajudou. Porque enquanto meu pai saía procurando clientes, porque não tinha, o telefone era aquele difícil, então meu pai tinha que deixar alguém aqui com os filhos. E foi minha mãe. Então, teve esse suporte. E a gente entende o papel importante dela, da mulher, dentro de uma coisa... Eu falo que é uma coisa grandiosa porque você olhando assim para a Veda Press hoje é uma coisa grandiosa. A gente tem pessoas ali que estão com a gente há mais de 30 anos e uma vez eu perguntei para o meu pai qual que era o propósito dele ter feito, né? Dele ter fundado. Isso, ele falou para mim, é mudar a vida das pessoas, não só a minha. Eu quero ensinar alguma coisa para um colaborador, para que ele possa ter uma vida melhor com a família dele. Então, esse movimento de fé me fez enxergar a Juliana que eu sou hoje. E é muito legal isso, porque a nossa comunidade feminina ali me fez entender o meu propósito também. Porque a gente senta, a gente conversa de uma coisa, fala, nossa, isso tá acontecendo comigo. Nossa, mas isso... Eu não consigo ter habilidade nisso, mas eu consigo desenvolver alguma coisa que vai te ajudar com isso. Então, a nossa comunidade feminina, ela é muito bacana, mas ela é mais voltada para a fé mesmo. Assim, é um movimento bacana. Também eu vou fazer outro convite. Passa. Aqui, me sigam lá nas redes sociais para vocês verem esse movimento feminino que a gente tem. Eu vou falar, depois que a gente terminar aqui, eu vou falar um pouco sobre lá na minha rede social para que vocês entendam. Não dá para aprofundar muito aqui, mas o movimento feminino, ele é uma segurando a mão da outra. Tem gente que é do agro, tem gente que é do marketing, tem gente que é dos alimentos. Então, tá todo mundo junto no mesmo propósito. Fortalecer a feminilidade, não é o feminismo. Nós fortalecemos a feminilidade, a fé e entender o nosso papel na sociedade. Então, é sobre isso. Me siga lá nas redes sociais. Juliana Souto. Muito bom, meus queridos. Que bom, que conversa boa, né? E é sempre sobre pessoas, Ju. Sempre. Então, a gente vai achando as ferramentas certas, a gente vai entendendo que
os saltos que a gente tem que dar como carreira, como pessoa, como mãe, como líder, como dona de um negócio, mas é sempre sobre pessoa, é sempre sobre como a gente consegue encontrar dentro da gente para depois a gente conseguir enxergar no outro. É isso. Né? E aí reverberar isso. Então, não tem um caminho que não seja olhando para dentro primeiro, encontrando o seu pilar aqui, seu alicerce. No seu caso, você deu vários aí para a gente ver. Família, fé, né? E aí, depois que isso está bem posto, tomou essa consciência, a gente consegue levar para o resto do mundo. E vai crescendo. E é só natural, cresce né? Essa rede, né? Isso, só cresce. E é natural. A gente vai conversando, conversa aqui, vê que faz sentido, já conecta a pessoa com outra. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? As comunidades. A gente estava falando antes de entrar aqui sobre comunidade. Olha que bacana. Você tem uma comunidade na Veda Press hoje interna, uma comunidade que está sendo expandida junto com os clientes, uma comunidade com as mulheres. Isso. São comunidades das quais a gente vai encontrando valores que são em comum e vai construindo uma vida. Mas sempre embasado em valores, isso é maravilhoso. Isso. Porque esses valores, os valores que unem, a gente tem que entender, né, que tem coisas que são positivas e negativas. Às vezes tem virtudes que não são tão boas, né? Mas os valores, essas virtudes que unem pessoas, quando o propósito une pessoas, quando o propósito agrega, quando o propósito eleva, nada segura. Sobre valor é muito interessante, porque se a pessoa que você se conectou não tem o mesmo valor, que você, de uma forma ou de outra, ela não fica na sua vida. Não fica. E aí a gente já se liberta dessa... Tá tudo bem. Segue seu caminho. Segue o caminho que a gente vai encontrar pessoas de valor que têm o mesmo propósito que a gente. É isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu também. Imagina. Que coisa maravilhosa. Que papo bom, né? Foi leve. Eu agradeço muito. Então, quero te agradecer. Deixa os contatos, quem quer conhecer um pouco mais da Veda Press. Vamos lá. Veda Press nas redes sociais. Veda Press Peças. YouTube, Veda Press. Telefone e WhatsApp, 62-3250-4100. O meu pessoal, @Juliana Souto. E me sigam lá para a gente fazer parte dessa comunidade também. É isso. Humberto, obrigada mais uma vez. Quer deixar um recado final aqui para quem está acompanhando a gente? Quero aqui publicamente parabenizar o seu Wesley por ter construído junto com a esposa não só uma família, não só uma empresa, mas um legado. Isso. E essa é a palavra que eu quero deixar de mensagem para todos que vão estar assistindo aqui esse conteúdo. A palavra legado, ela te leva adiante com vistas aos aprendizados do passado. Então, se o seu Wesley conseguiu fazer isso, a gente só tem que parabenizá-lo. Obrigada. Em nome dele, todos vocês. Obrigada, eu agradeço. Isso. Muito obrigada, obrigada, Humberto. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Obrigada também aos nossos patrocinadores aqui do podcast que fazem com que a gente tenha aqui condição de trazer mais e mais pessoas, mais conversas boas como essa, para te inspirar, te trazer insights aí para você aplicar no seu dia a dia, no seu negócio, na sua família, na sua fazenda, e seja qualquer que seja o seu negócio, a gente sempre traz conversas grandiosas aqui, hoje não foi diferente. Então, muito obrigada. Na próxima semana a gente volta com mais Agro do Futuro. Até lá. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estagiários de jornalismo, Gabriela Ogassawara e João Victor Galvão. Estúdio ASTV.